Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vini, estou aqui para te ajudar a corrigir a prova da UFSC amarela 2017, questão 08, ok? Essa questão fala sobre o imperialismo, neocolonialismo no continente africano no século XIX. E sobre esses assuntos é correto afirmar que, vale lembrar que a questão vai estar na descrição aí do vídeo, tá? E aí nós vamos ter lá 01. Então, primeiro, os países europeus procuraram justificar a dominação de outros povos com base em uma interpretação equivocada das teorias de Charles Darwin, adotando o que se chamou de darwinismo social. Vamos só comentar um pouquinho aqui, né? Essa alternativa ela está certa. Por quê? Qual era a ideia do Darwin? Né? A ideia do Darwin é a ideia então da seleção natural das espécies, só os mais fortes sobrevivem, etc. Então a ideia, né, é que alguns indivíduos deturparam essa tese, porque ela é uma tese associada a todos os seres vivos, sobretudo a ideia da biologia, da evolução das espécies, para usar isso como um discurso de superioridade racial, ou seja, se nos animais só o mais forte sobrevive, se do ponto de vista biológico é esse o procedimento, entre nós humanos também haveriam os superiores e os inferiores, aqueles que estariam em estágio de desenvolvimento mais avançado. Quem seriam esses? Os brancos, os europeus sobretudo, e os outros povos, descendo uma espécie de uma escadinha, asiáticos, americanos e africanos, eles estariam então como povos inferiores, e que os brancos europeus teriam uma missão civilizatória. Qual seria a missão civilizatória? Dominá-los, explorá-los e levá-los ao desenvolvimento, à civilização. Essa ideia cheia de preconceito é o que a gente chama de darwinismo social. E ela vai ser amplamente difundida no século XIX, justificando a dominação europeia das colônias ou das novas colônias que vão estar, sobretudo, situadas na África, na Ásia e na Oceania. Então, 01, tudo certo para ela. 02 nos traz o seguinte: Leopoldo II, rei da Bélgica, constituiu uma sociedade privada, ele mesmo, inclusive ele era o dono, comandada por ele, tá aí, para ocupar e administrar seus territórios na África. Que territórios? O Congo belga, na verdade não era assim tão belga, ele era um Congo real, porque infelizmente o território do Congo foi dominado pelo rei Leopoldo II. O que ele fazia por lá? Além de exploração do território, ele organizava caçadas. Se tu der um Google aí, tu vai ver as imagens das caçadas do rei Leopoldo II, caçando aí elefantes, girafas, essas aberrações que se faziam no século passado, que tem alguns animais que ainda fazem nos dias de hoje, aí matando esses animais para ter a cabeça ou sei lá, fazer couro e ter na sua casa para expor como um grande caçador, né? Então, isso aí está absolutamente certo. Isso se deu depois que o parlamento da Bélgica não apoiou o desejo do rei de estabelecer o império colonial. Perfeito também, está absolutamente certo. Essa atitude ele tomou porque os belgas, talvez um pouco mais sensatos do que ele, achavam essa ideia de imperialismo algo que eles não deveriam fazer. É um dos poucos países europeus que vai ser contra, mas aí o Leopoldo II vai fazer do mesmo jeito, porque afinal de contas ele era o rei, um monarca absolutista, e ele vai empreender essa expedição, claro, sem o aval do parlamento, com uma ideia então de um empreendimento particular dele, mas ele vai usar os recursos belgas para fazer isso, para tomar esse território. Então tudo certo. 04, que diz a 04? Os europeus, por conhecerem pouco os recursos naturais e a geografia africana, sucumbiram muitas vezes à tentativa de ocupar o continente. Sucumbiram quer dizer que não conseguiram, né? O que explica terem levado quase todo o século XIX para consolidar seu projeto neocolonial.
Nananina. Primeiro, eles conheciam muito bem os recursos naturais, eles conheciam a geografia africana. Vale lembrar que eles vão organizar muitas expedições de reconhecimento. Vale lembrar que a geografia africana já é conhecida desde o século XV, o século XVI, com a epopeia das grandes navegações. E eles não vão levar todo o século XIX, não. Por quê? Porque eles vão começar com essas expedições por volta de 1850, tá? E em 1885 eles já organizam a chamada Conferência de Berlim, onde eles fazem todo um novo mapeamento do continente africano, que fica conhecido como a Partilha da África, tá? Com absoluto conhecimento, então, dessa questão histórica e geográfica do continente africano. Então, essa 04 aqui vai estar errada. Depois a gente tem a 08, que diz assim: estudos recentes têm levado em consideração o fato de que a resistência africana à invasão europeia no continente contribuiu para acelerar o processo de dominação através de intensas ações militares. Aqui isso é muito importante, a palavra resistência, porque por muito tempo se falou, inclusive aqui em relação à história do Brasil, e tem uma dessas questões que fala disso também, que os escravos, que essas populações consideradas inferiores, elas não resistiram à dominação. Isso é parte de um discurso equivocado. Por quê? Porque a gente tem muita resistência, sempre se tem resistência. De algumas vezes é uma resistência mais silenciosa, algumas vezes é uma resistência mais pacífica, mas não deixa de ser uma resistência, e algumas vezes essa resistência é também usando a violência. Então, essa questão 08 aqui, ela vai estar também correta, tá? Depois, 16, tá? 16 nós já comentamos um pouquinho, está falando sobre a Conferência de Berlim. Foi realizada na Alemanha, 1884, 1885, com a presença de algumas lideranças de diferentes etnias africanas. Vou botar lá, Berlim, que é a conferência, 1885, lideranças africanas. Tu acha mesmo que teve lideranças africanas na Conferência de Berlim? E agora vem o pior, que concordaram com as ações das nações europeias. Os líderes africanos dizem: isso, venham, nós estamos precisando ser explorados. Não, isso não vai ocorrer, né? Então, essa alternativa aí vai estar errada. Se tu não soubesse muito, talvez só por uma questão, usar uma lógica, aí tu já ia acertar a 16, tá? Então ela está errada. 32. Muitas fronteiras foram criadas por meio de acordos diplomáticos. Então vamos lá. Fronteiras versus diplomacia. Entre os países europeus, levando em consideração as divisões étnicas e culturais dos povos que ali viviam como estratégia para evitar possíveis conflitos entre os povos originários do continente. Tá certo? Não. Tá errado. Por que tá errado? Porque justamente se eles tivessem feito isso, a gente talvez não teria tanto conflito étnico que nós temos ainda dentro do continente africano no século XXI. Por quê? Porque justamente eles não respeitaram essa questão das etnias, dos diferentes povos, e foram estabelecendo fronteiras conforme os seus interesses, conforme aquilo que ficou estabelecido na Conferência de Berlim, a tal da Partilha da África. Eles partilharam sem convidar os africanos, sem discutir isso, até porque o que eles estavam fazendo era uma invasão com a ideia de levar a civilização lá do darwinismo social que nós falamos lá no 01. Então, essa alternativa, ela também vai estar errada, e a soma que nós vamos ter aí nessa questão vai ser 11, ok? Espero que tenha acertado isso aí. Se não acertou, se ficou com alguma dúvida, é só mandar aí nos comentários, certo? Valeu, muito obrigado por estar assistindo, estar assinando aí o meu canal. Valeu, um grande abraço!